A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial, onde algumas substâncias ou elementos químicos, chamados radioativos, são capazes de emitir radiações, as quais têm a propriedade de impressionar placas fotográficas, ionizar gases, produzir fluorescência, atravessar corpos opacos à luz ordinária, etc. As radiações emitidas pelas substâncias radioativas são principalmente partículas alfa, partícula beta e raios gama. A radioatividade pode ser natural ou espontânea. É a que se manifesta nos elementos radioativos e nos isótopos que se encontram na natureza e poluem o meio ambiente. Radioatividade artificial ou induzida é aquela que é provocada por transformações nucleares artificiais. Descoberta da radioatividade. Tudo começou quando em 1985 o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen descobriu uma nova espécie de radiação produzida pela descarga elétrica ocorrida em uma ampola de vidro contendo um gás rarefeito, e chamou esta radiação de raios X por não saber sua origem. Desta experiência e de outras concluiu que os raios X tinham a propriedade de sensibilizar chapas fotográficas. Ele também observou que o vidro da ampola onde se dava a descarga elétrica apresentava-se fluorescente. Radiações. Radiação alfa são fluxos de partículas carregadas positivamente, compostas por 2 nêutrons e 2 prótons. São desviadas por campos elétricos e magnéticos. Ionizantes, pouco penetrantes. Radiação beta são fluxos de partículas originárias do núcleo, fato este que as distingue dos elétrons. Têm a mesma natureza dos elétrons orbitais, e são resultantes da desintegração de nêutrons do núcleo. É mais penetrante, porém menos ionizante que a radiação alfa. Radiação gama são ondas eletromagnéticas. Não apresenta carga elétrica e não é afetada pelos campos elétricos e magnéticos. É uma radiação muito perigosa aos organismos vivos. Com o recebimento da radiação gama, pode-se alterar o material genético da pessoa, fazendo com que seus filhos tenham alta possibilidade de nascerem com algum tipo de deficiência. Leis da radioatividade. Primeira lei. Quando um átomo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de 2 unidades e sua massa atômica de 4 unidades. Segunda lei. Quando um átomo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de 1 unidade. As radiações gama não alteram o número atômico nem o número de massa do átomo. Quando um átomo emite uma partícula radioativa, dizemos que ele sofreu uma desintegração. Fusão nuclear é o processo no qual 2 ou mais núcleos atômicos se juntam e formam outro núcleo de maior número atômico. Fusão nuclear requer muita energia para acontecer, e geralmente libera muito mais energia do que consome. Quando ocorre com elementos mais leves que o ferro, o níquel, ela geralmente libera energia, e com elementos mais pesados ela consome. Até hoje, no início do século XXI, o ser humano ainda não conseguiu encontrar uma forma de controlar a fusão nuclear, como acontece com a fissão. O principal tipo de fusão que ocorre no interior das estrelas é o de hidrogênio e hélio, onde 2 prótons se fundem em uma partícula alfa, liberando 2 pósitrons, 2 neutrinos, e energia. Fissão nuclear. A energia é liberada pela divisão do núcleo, normalmente em 2 pedaços menores e de massas comparáveis. Pela lei de conservação de energia, a soma das energias dos novos núcleos mais a energia liberada para o ambiente, em forma de energia cinética, dos produtos de fissão dos nêutrons liberados, deve ser igual à energia total do núcleo original.
A fissão do núcleo raramente ocorre de forma espontânea na natureza, mas pode ser induzida se bombardearmos núcleos pesados com um nêutron, que, ao ser absorvido, torna-o instável. Acidentes nucleares. Em alguns casos, radioativo acontece, mas em muitos casos o acidente envolve uma fonte selada ou a libertação da radioatividade é pequena, enquanto a radiação direta é grande. Nos dias atuais, acidentes e incidentes que resultem em ferimentos, mortes ou séria contaminação ambiental, tendem a ser melhor documentadas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Lixo nuclear. É todo o resíduo resultante da utilização de elementos e substâncias químicas radioativas, que são aqueles formados por nuclídeos radioativos ou radionuclídeos. Consideram-se lixo nuclear as sobras de materiais radioativos que não mais serão utilizados e tudo o que estiver contaminado por eles. Os resíduos de mineração, os resíduos de preparação dessas substâncias químicas radioativas, o encanamento por onde elas passaram, as vestimentas moderadamente impregnadas de radioatividade usadas pelos trabalhadores. Tudo o que entra em contato com o material radioativo e o próprio material radioativo, que não for mais útil, é lixo nuclear.